Metrologia é a ciência da medição e de suas aplicações. Ela engloba todos os aspectos teóricos e práticos, quaisquer que sejam as incertezas de medição e os campos de aplicação. Note que a definição destaca um conceito fundamental, que é o da incerteza de medição. O livro apresenta diversos outros conceitos importantes e essenciais. Entretanto, discutiremos nesse momento os que mais acarretam dúvidas e equívocos entre os usuários. Os primeiros são o erro e a incerteza. Então vamos lá. Erro é a diferença entre o valor medido e o valor da referência, ou o valor padrão. E a incerteza é o parâmetro que caracteriza a dispersão dos valores, ou seja, a dúvida da medição. São conceitos bem distintos. Diferença, erro. Dispersão, dúvida ou incerteza. Existe medida sem erro, mas não existe resultado de medição sem certeza. Por mais perfeito que seja o instrumento de medição, sempre existirá uma dúvida na sua medição. Temos como exemplo o padrão nacional do Brasil para a medição da grandeza-comprimento, que é o laser interferométrico. A medição de 1 metro com esse padrão possui uma incerteza de 0,14 micrômetros, ou seja, se o melhor sistema de medição tem incerteza, todos os demais terão. O segundo equívoco, também muito recorrente, está no emprego das palavras exatidão e precisão. Exatidão é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro, ou de referência. Lembrando que erro é a diferença entre o valor medido e um valor de referência. A exatidão, então, está diretamente relacionada ao erro de medição. Entretanto, para a exatidão não é atribuído qualquer valor numérico. Uma medição é dita mais exata quando for caracterizada por um erro de medição menor. Observe esta imagem. Ela representa os valores medidos por um instrumento, são os pontos pretos, em relação ao valor do padrão, que está no centro do alvo. O instrumento em questão pode ser considerado exato quando comparado à imagem seguinte. A precisão é o grau de concordância entre indicações obtidas por medições repetidas. Lembrando que incerteza caracteriza dispersão dos valores. A precisão é expressa numericamente por características que definem a dispersão das medições. Como exemplo, o desvio padrão. Assim, a precisão está diretamente relacionada à incerteza de medição. Como a imagem B, o instrumento representado nessa imagem é preciso, mas não é exato, comparativamente ao instrumento representado na imagem A. Resumidamente, a exatidão está relacionada ao erro e a precisão à incerteza do instrumento. Em terceiro, mas não menos recorrente, está a confusão entre calibração e ajuste. Calibrar é o ato de confrontar o comportamento metrológico de um instrumento de medição com um padrão de referência. Ajustar significa efetuar intervenções em um sistema de medição, de modo que ele forneça as indicações desejadas. A intervenção mais comum em um ajuste é a diminuição do erro de medição do instrumento. Assim, calibrar é comparação e ajuste intervenção. Existe um senso comum errado que considera calibrar como ajustar ou consertar um equipamento. Por este motivo, muitos profissionais acreditam que não é necessário calibrar um equipamento novo, recém-comprado, por estar ele em perfeito estado de uso. O equipamento pode estar em perfeito estado, mas não conhecemos suas características metrológicas, tais como incerteza, erro de medição, erro de linearidade, erro de esterese. Sempre após a realização de um ajuste, é imprescindível realizar uma calibração, para, de fato, sabermos se o ajuste realizado foi ou não adequado. Espero que neste vídeo tenha sido esclarecedor e útil para que você, a partir de agora, empregue e dissemine o uso correto desses termos. Até a próxima!